Olá, eu sou a professora Suzana Luz e quero comentar com vocês o tema do Enem 2018. Sei que já tem um monte de vídeo por aí, com o pessoal comentando e tudo mais, mas o pessoal tem aí, os meus seguidores gostam de ver a minha explicação e também os alunos, né, para compreenderem se fizeram a coisa certa. E fizeram a coisa certa, eu tenho certeza, nesse último Enem. Vou convidá-los, nós vamos ver aí o texto de apoio número 1, porque nesse Enem em especial, os textos de apoio acho que brilharam muito mais do que a própria temática, mesmo porque o tema era bem complexo, né? Ele tratava ali da manipulação do comportamento do usuário frente aos dados que ele disponibiliza na internet. E para falar sobre isso, nós podemos adotar vários caminhos, e os caminhos, o caminho, né, mais indicado era aquele exatamente que foi dado pelos textos de apoio. O primeiro texto, ele fala o seguinte: às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma visita personalizada de músicas que lhe permite descobrir novidade. Eu falei visita de músicas. O texto número 1, ele falava o seguinte: às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhe permite descobrir novidades. Assim como sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial, grifem por favor cérebro artificial, consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestão que não costuma falhar. Então, quero dar destaque a dois elementos nesse momento, tá bem? A expressão cérebro artificial e máquina de sugestões. Essas duas expressões, elas são chave para a compreensão daquilo que vai se pretender que o aluno escreva na redação. Continuando a leitura. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começaram a desenhar suas séries de sucesso rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar a ser reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Bem, dessa leitura, o que nós poderíamos resumir? O texto trata do que, afinal de contas? Bom, ele nos diz, primeiramente, que há um cérebro artificial, posteriormente ele chama isso de máquina, né, de construir sugestões, e posteriormente ainda, como terceiro elemento, ele vai falar do algoritmo. O texto número 2 também vai tratar do algoritmo, tá bem? Explicando ele um pouco mais detalhado. Veja, então é uma redação que eu gostaria de dar uma opinião. Eu não tenho exatamente um tema, mas eu tenho já o recorte de um tema. E isso delimita bastante, inclusive, a redação do aluno, né? Então ele explica o que seria esse algoritmo, o texto número 2. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas no Oriente Médio ao sul da Ásia. Esses moderadores têm um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social a partir de sinalizações dos usuários, ou seja, aquelas informações que são pouco acessadas, elas vão sendo eliminadas porque não nos interessa. Então, se eu acesso pra caramba, se os usuários acessam pra caramba um site de venda de tênis, olha, o que vai acontecer? Estão sinalizando que eu tenho que vender mais tênis via internet, né? Se os usuários consomem pouco, assim, ler livros que já estão disponíveis em PDF, essa informação começa a ser descartada por esses moderadores. Continuando a leitura. Mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais.
Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em um código. E estamos caminhando para um estágio em que a máquina é quem decide qual notícia deve ou não ser lida, porque ela vai selecionar qual notícia irá aparecer ou não, e principalmente qual notícia irá aparecer no meu perfil, irá aparecer nas redes sociais em que eu estou inscrito, tá bem? Esse era o texto número 2. Então, se o texto número 1 fala que existem essas tecnologias, como nós tratamos no nosso tema número 10, que essas tecnologias são colocadas na mão de determinadas empresas. Aí nós temos que reportar para o tema número 4 do semestre passado, que falava sobre crimes cibernéticos. Falavam de empresas especializadas em tirar de você informações e fornecer essas informações que você deu para uma empresa para outras empresas, que você não queria que tivesse acesso aos seus dados. Tá bem? Posteriormente, nós temos aí o texto número 3, que na minha opinião é o mais irrelevante de todos, embora venha nos ajudar a entender a abordagem temática. Por que eu falo assim irrelevante? Porque ele mostrava ali que 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizam a internet. Bom, tudo bem. Na minha defesa de tese, raramente eu vou precisar usar esse dado para construí-la, porque copiar não pode mesmo, né? Aí fala que 63,8% de homens, 65,5% de mulheres utilizam a internet, cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade, 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizam a internet, né? É um perfil de usuários. O interessante é o que vem depois, porque é a finalidade. Para que eu busco a internet? Para que o indivíduo busca a internet? 94% para enviar ou receber mensagens de texto, ou de voz, ou mandar imagens, por aplicativos diferentes de que o e-mail, outros aplicativos. 73% para conversar por chamada de voz ou vídeo, 76% para assistir vídeos, 69% para enviar ou receber e-mails eletrônicos, tá bem? Então, ele quer mostrar assim, o usuário, ele está ali para quê? Essa é a questão. Agora, eu tenho uma observação a fazer. Já fiz essa observação no ano passado e vou repeti-la agora, né? No ano passado, eu achei que houve um direcionamento para o público-alvo de forma equivocada. Do que eu estou falando? Ora, quem estava fazendo o ano passado o Enem era estudante do ensino médio. E o tema era os desafios para ensinar surdos. Agora imagina, será que o aluno que está saindo do ensino médio sabe quais são os desafios de ensinar? Agora, imagina o aluno falando sobre ensinar surdos. Achei muito técnico. Nesse tema, eu percebo uma outra questão. O próprio tema está falando assim, o texto número 3 está dizendo 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais utilizam a internet. Então, ele já está mostrando que existe um contingente aí de quase, vamos supor assim, 40% que não usa a internet. Esses 40%, quantos estavam fazendo o Enem? Vamos colocar aí, se nós formos fazer uma matemática, fazer algumas contas, nós teríamos talvez, né, se a porcentagem for proporcional, 1,5 milhão de pessoas que não usam a internet, que nem têm acesso, porque o acesso à internet é pago, não é livre, não é democratizado. Como será que essa pessoa se saiu nesse tema? Então, um recado para quem elabora provas, né? Nós tínhamos tantas temáticas sociais que estão aqui, na pele do brasileiro dia após dia. Podíamos falar sobre questão de saúde pública, que está um caos. Podíamos falar de questão de moradia, que também está um caos, só o governo federal que não quer enxergar isso, né? Podíamos falar sobre a violência nas escolas, podíamos ter tratado a questão da homofobia, podíamos ter entrado em tantos temas sociais que estão aí cara a cara com o cidadão e que seria muito mais popular a temática, mas não. O MEC sempre dá um jeitinho de colocar aquela temática assim que foge
do próprio compromisso do governo com as instituições, com os populares, né? E tivemos um tema novamente muito técnico. Torço realmente para que alunos que não tem aquela equipe de professores, né, ali atentos, que às vezes é um aluno até que nem tem aula de redação na sua escola, tenha se saído bem, né? Essa é a nossa torcida sempre. E torcemos também para que venham temas mais voltados para a realidade da população nas próximas edições do Enem. Depois, o texto número 4, esse texto eu achei muito relevante, achei ele a chave para a elaboração da tese, né? Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. Então, notem que já existe essa possibilidade, a manipulação do comportamento é o tema, tá? Eu tenho meu comportamento manipulado pelas redes? As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trend Topics ou critério por relevância. Mas nós praticamente não sabemos como tudo isso é filtrado. O texto de cima explicou que é por um sistema de algoritmo, que eu tenho um moderador, e ele vai descartar algumas informações. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação. Então vamos retomar o texto número 1. É conveniente para mim que a Netflix me diga quais são os filmes da minha preferência e que eu não tenha sequer que procurar por eles? É conveniente, fala sério, eu acho, né? É conveniente que eu acesse um programa de banco de músicas e esse programa, vamos pensar no Spotify, ele já me diga, olha Suzana, você gosta muito de música italiana contemporânea, de cantores que cantam hoje, né? Não coisa da década de 60, 70, 80. Sim, é verdade, eu gosto dos cantores contemporâneos. Beleza, ó, aqui tem uma playlist preparadíssima para você. Adorável, para eu não ter que ficar selecionando, sensacional. Então, nesse ponto é interessante. Eu gosto de saber de livros que são lançamentos. Eu gosto de livros internacionais, quero saber quando serão traduzidos para o Brasil. Tem uma nova edição de Crime e Castigo de Dostoiévski, legal, eu não tenho, é ilustrada. Ela vem com áudio guia. Ok. Então, ele me leva para isso, sempre que tem um lançamento novo, sempre que tem uma bienal. Ótimo. Mas a pergunta é, será que eu não gostaria, de repente, eu livremente ter acesso a informações? Porque, na verdade, se é sempre aquele programa, vamos supor, Facebook, que separa para mim aquilo que eu realmente quero saber, será que eu estou realmente numa rede social? E é verdade, nós podemos observar, isso tem se denunciado muito. Eu, Suzana, eu tenho 4.995 seguidores no meu Facebook particular, não vou nem falar na página do curso. Obviamente, eu não vejo as publicações de todo esse pessoal. Eventualmente, às vezes eu fico me perguntando, mas será que a tal pessoa me bloqueou? Será que ela me excluiu? Eu vou lá, eu verifico, não, eu estou colocado como amigo, ele está colocado como meu amigo. Se eu quero ter acesso às postagens que a pessoa fez ali nos últimos meses, eu tenho acesso. Eu falo um oi para a pessoa, falo, nossa, achei que você tinha me cortado do seu Facebook. Não, professora, por que eu faria isso, tal? Eu falo, não vejo postagem sua, e a pessoa revela para mim, e nem eu vejo sua. Então, quem é que está selecionando quais postagens de quais amigos meus do Facebook eu vejo ou não vejo, né? Então, o texto vem trabalhar exatamente com isso. E o texto continua. Quanto mais os sistemas souberem sobre você, em comparação ao que você sabe sobre eles, há risco de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. Ou seja, eu estou sendo direcionado sim para essa ou para aquela publicação. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa entre decisão informada versus obediência influenciada. Então veja, eu tomo uma decisão de me informar ou eu me deixo levar pela onda da informação e leio apenas aquilo que aquele algoritmo determinou que eu vou ler?
esse é o tema que vocês têm pela frente, tá bom? O recorte que eles fizeram, porque se colocar assim, como nós fizemos, os impactos da tecnologia na democracia, aí é o aluno que vai fazer o recorte dele. Ele vai dizer, olha, a tecnologia ela impacta positivamente por conta disso, mas precisa ser melhorada sim. Ou o impacto é negativo, porque ao invés das pessoas irem para um debate mais real, dentro de partidos políticos, ela fica ali debatendo só na tecnologia e ainda é manipulada. Não. O tema já veio recortado. Então você tinha que falar sobre a manipulação do comportamento do usuário, que se dá por qual mecanismo? Pelo controle na internet, o controle de dados, tá bem? Na internet. Eu tenho certeza que vocês se saíram bem, principalmente porque nós temos aqui um time de professores que municiaram esses nossos alunos com recursos argumentativos interessantíssimos. Eu particularmente falei de Macabeia, né? Falei que ela era uma alienada, coitadinha, nem sabia, porque é isso que é o alien. O alienado é exatamente isso. Ele é aquele outro que nem imagina que é outro, que não é quem está no centro, né? Falei que nós somos manipulados desde a forma com que Pero Vaz de Caminha descreveu o Brasil. Somos manipulados da forma com que o grito do Ipiranga foi retratado. Somos manipulados sempre que um editor de jornal fala essa notícia para fora não atende aos nossos interesses, essa notícia aqui em foco atende nossos interesses. Somos manipulados há bastante tempo. Só que uma coisa é ser manipulado sem querer. A outra é quando nós fornecemos os dados para essa manipulação. Então agora eu vou sair de cena e vou colocar minha equipe para conversar com vocês. Eles estiveram aqui, né, os professores Neto, Glaucio, Priscila, Miriam e Ana Carolina, e nós falamos sobre o tema e eles têm um montão de coisa para falar para vocês, tá bom? Vamos ver? Ela pode afetar uma decisão política, que era tecnologia democracia. E democracia, né? Então, assim, agora tem aluno que ligou, mandou aqueles áudios emocionantíssimos, sabe? Nossa, prof, tudo a ver, bem que a gente trabalhou bem isso e tal, né? É a Carol que chegou? Então vamos puxar essa cadeira mais pra cá, assim, ó. Isso, dá uma virada na cadeira, isso mesmo. Aí. Que indiretamente o aluno poderia falar do quanto a manipulação de dados interferiu no problema da vacinação. Ah, sim, eu fiz. Foi esse aqui que eu tô. Que a gente usou a questão do. Foi o tema que eu montei, foi sobre vacinação e que trouxe essa campanha de vacinação e fake news. Exatamente. Tem até uma campanha do Ministério da Saúde falando né? sobre isso. Isso. Foi de segunda-feira, se eu não me engano. O pessoal está ouvindo aí, pessoal? Já está conectado? Estão ouvindo ou não? Nós vamos fazer um bate-papo aqui até a gente realmente começar a abordagem principal para vocês. Tá Estamos bom? relembrando os temas de simulados que fizemos e que traz essas questões aí das manipulações de dados aí. Inclusive, a gente fez aquele em síntese, né, recordando os temas do ano todo, e eu passei por esse tema, né, e nós comentamos sobre essa questão exatamente, que até eles estavam, foi no dia do encerramento que eu senti que eles estavam assim, com aquela vontade de falar a respeito das eleições, da manipulação, porque houve manipulação dos dois lados, né? Obviamente, cada um querendo puxar para o seu lado. E eu senti assim que eles queriam falar. Por isso que eu cheguei em casa depois e fiz aquele vídeo. Eu achei bem pertinente. Né? Falando para eles que para eles não fazerem da redação uma catarse. Né? Olha, eu quero falar mal do Bolsonaro, eu quero falar mal do Haddad. Não é esse o objetivo, né? Quem queria falar sobre isso, que escrevesse um artigo, que publicasse alguma coisa no seu próprio Facebook, né? Mas a redação não era o momento, né? E aí, Rubens, como é que tá? O Aires está dizendo que está tudo bem, o Fernando Souza, o Luiz Felipe Gomes. Beleza, então tá jóia. Sinceramente, eu vou demorar alguns anos para decorar o tema do Enem, porque é muito ingrediente, gente. É muita informação. Olha, a manipulação, vamos contando no dedo vamos lá. do comportamento
do usuário pelo controle de dados na internet. Tem mais preposição. Tem, Não, mas Parece um tema do tem muita preposição aí. Pelo volume de palavras. Tem mais preposição aqui, conjunção, do que palavra. Meu Deus do céu. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham grifado com a canetinha preta de vocês lá, palavra por palavra, chave, e, sobretudo, não ter esquecido dela no parágrafo de introdução, para que todas as palavras-chave estivessem lá. A gente implorou pra eles. Imploramos. Palavra-chave. Eu quase fiz uma missa em sala de aula para que eles lembrassem disso. Palavra-chave, Eu no falava parágrafo pra de eles, introdução. gente, essas palavras são um pisca-alerta, assim, chamando a atenção do corretor. Olha, vamos começar dizendo o seguinte, tá? Eu vou fazer depois um vídeo completo em que eu vou explicar tema por tema, né? Texto por texto, aliás, texto número 1, vou ler o texto e aí nós vamos fazer uma composição de um vídeo mais explicativo, né? Com também a inserção aqui da nossa transmissão ao vivo. Eu quero só fazer uma recordação aqui para vocês, porque, claro, eu fiz o Enem, aí vocês sabem que eles não colocam mais o tema logo nas primeiras páginas, né? Eles colocam lá no meio, e me falaram que é porque antigamente a pessoa pegava o caderno e pela sombra, assim, já dava para saber mais ou menos o tema, né? Então eles têm colocado lá no meio, né, para evitar que alguém mais espertinho... Mas é verdade, porque dava mesmo pra você ficar olhando assim, ó, imaginando. Eu ficava olhando. Ainda mais pelo texto não verbal, dava pra você ficar observando. Naqueles que tinha. já espiavam. Não. Rapidinho. Ali na página do meio não dá, porque você tem que abrir todo o caderno, né? Eu fiquei bem chateada com isso, confesso. Mas pelo menos agora a gente já estava mais preparado, então ninguém desmaiou, achando que não tinha tema de redação. Vamos compartilhar o vídeo, claro, né? Estou pedindo aí para vocês, tá bom? Vamos compartilhar. Deixa eu falar, então, a palavra-chave do texto 1 era cérebro artificial, que é a tecnologia que me destacou, porque é claro, eu fui com o nosso tema 10 na cabeça, que é a tecnologia, os impactos da tecnologia nos processos democráticos, né? Sim. Então, assim, claro, não é esse o tema do Enem, mas tudo aquilo que a gente refletiu com os alunos convergia para esse tema. Então, aqui, qual a tecnologia? É um cérebro artificial. No texto 2, eles trataram da questão do algoritmo. Ou seja, é exatamente esse elemento que vai perceber o seguinte, ó, o Neto, toda vez que ele entra na internet, ele vai ver resultado de campeonato brasileiro de futebol. Ah, isso. Parece. Mentira, rugby. Rugby vai ficar do Santos, né? É isso aí, por isso que aparece toda hora. Ai, que mentiroso. Ai, que mentiroso. Então, assim, ó, esse cérebro artificial movido por algoritmo, ele vai fazer o quê? Ele vai captar mais notícias sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol para todas as mídias que o Neto frequenta. Por quê? Porque ele já seleciona, ele fala, não, ele não gosta de questão, por exemplo, de literatura. Esse usuário aqui gosta só de coisa de futebol, né? Então ele vai deixar mais evidente para o Neto as questões de futebol do que as coisas de literatura. No terceiro texto, vinha assim alguns dados que eu, sinceramente, não julguei como muito pertinentes, porque ele vai falar sobre assim, é mais homem que usa? É mais mulher? Qual a percentagem de crianças que também usam a internet? Mas né? que, de outra forma, isso aqui também induz várias informações. Sim. Porque assim, ó, aquela determinada empresa, ela vai usar essas informações justamente para que naquela... É a parte de baixo, a finalidade. A finalidade, dizer, exatamente. acesso para quê? Aham. Né? Vamos supor assim, você que gosta muito de cozinhar. Ah, sim, achei que fosse falar viajar. até Não, pensei. cozinhar. Você gosta muito de cozinhar. Adoro, é verdade. Toda hora vai aparecer para você receitas, Sim. cursos de culinária. É verdade. Por quê? Porque essa é a sua preferência, Aham. né? O quarto texto, para mim, é a chave da questão. É a Sim. parte crítica. Porque se até então a temática era mais assim, homem e máquina, porque dá para resumir isso aqui como homem e máquina, uma máquina que está programada por outro homem para atender às suas necessidades. Tem até a palavra desejo aqui, ó. Sim. Bem no meio aqui, que fala, ó, usuário deseja, ó. Tá bem? Aí ele faz um confronto. Até que limite, então, eu desejo? Ou sou induzido, né? Até que ponto eu realmente desejo aquilo
E até que ponto realmente a máquina que está dizendo para mim o que eu devo desejar. Tá bom? Então, assim, o tema eu achei muito interessante. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Peraí, porque são muitas anotações. Eu estou parecendo a própria Globo aqui, ó. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Cadê? Quem vai responder essa pergunta? Ah, sim, Neto. O aluno tinha o tema ou ele tinha uma delimitação do tema? O que você acha? Delimitação, certamente. Aqui no curso, e não só aqui no curso, né? De modo geral nas escolas, por exemplo, a promoção da saúde mental. É a BIG, né? Aquela coisa aberta, inclusive a ideia, né? Da ideia de saúde mental. Quando a gente pensa, por exemplo, no suicídio, ou pensa, por exemplo, em depressão, já está um pouco mais recortado. Quando a gente olha para o nosso tema de redação aqui, ele não fala só sobre tecnologia e sobre informação, ele fala sobre manipulação, controle e dados. E aí a gente fica bem é uma tendência que está aparecendo agora nas provas do Enem, né? Não saber só se persistir, mas que está... E isso é legal porque justifica, inclusive, os nossos temas. Porque quando a gente faz tema mais recortado, o aluno joga na nossa cara. Liga com a gente. Mas não vai cair no Enem. Um tema tão recortado, Exatamente. Agora começou a aparecer. Ano passado já foi. Foi, né? Sim. E Uma esse ano também. característica. Novamente. Por falar nisso, Glaucio, eu queria que você respondesse uma pergunta aqui. Você acha que esse tema é um tema original ou foi um repeteco do tema de 2011, que era viver em rede, os limites entre o público e o privado? De alguma forma, eu acreditei que houvesse uma conversa entre os dois temas. Tá? A partir do momento que você critica o processo democrático, você tem o público e o privado no jogo. No quarto texto de apoio, por exemplo, ele coloca assim, que a discussão, não está em disputa, é a discussão informada, a decisão informada ou obediência influenciada. E aí, se eu saio um pouco dessa coisa do consumo e vou para as minhas decisões que interferem nos processos democráticos, como inclusive o movimento anti-vacinação, eu tenho sim uma referência entre o público e o privado. Fala um pouquinho sobre essa questão da vacinação. Porque a gente trabalhou essa Nós questão, trabalhamos né? essa questão. Se vocês se lembrarem, num dos nossos simulados que falavam sobre socorro com relação ao recorte específico. Eu não consigo me lembrar agora, mas Era fala Era da sobre vacinação, da campanha. questão da manipulação, trazer alguma coisa da manipulação por meio do... tema, nós podemos trazer à discussão no texto essa relação de doenças que estão voltando à nossa sociedade, à nossa realidade, em função da manipulação de dados. Embora não tenha sido necessariamente do governo, mas influenciou nas decisões de governo. Entendeu? Então colocou o governo para trabalhar. Inclusive, a nova campanha de vacinação veio à tona. As pessoas começaram a falar disso. E as pessoas começaram a falar disso. E nós começamos a analisar o quanto nós decidimos porque nós realmente queremos ou o quanto nós decidimos porque o outro interfere. Estou dando uma olhada aqui que todos nós usamos óculos, né? Por quê? Eu não. Não, é só um acessório. Eu nem preciso. Por exemplo, quem são vocês? Eu nem preciso. Ontem a gente, quando eu saí do Enem, muitos alunos me abordaram e falaram assim, Su, tema de fake news, né? Aí eu já levei aquele choque, deu aquele frio na barriga. Eu quero falar para vocês assim, que eu fiz a redação lá no meio, quando eu falei da Macabeia, né, uma alienada, que realmente não tinha escolhas, o mundo não te deu nem essa oportunidade, e que existem muitos alienados, que eles não se questionam por que aquela informação está ali tão evidente para eles, né? Como é o caso das fake news, a pessoa absorve uma informação, um dado, reproduz, toma como verdadeiro. E mencionei apenas assim, en passant, rapidamente. Exatamente. Então aí sim, agora, eu tenho uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para quem? Deixa eu ver aqui. Miriam, você acha que quem falou apenas, não somente sobre fake news, você acha que a banca, que o MEC, vai aceitar e vai colocar um 200 ali na competência número 2? De maneira alguma. Aí houve uma tendência ao tangenciamento, né? Porque, embora esteja falando de manipulação, o tema em si, ele não vai falar especificamente de fake news, né?
É como você disse, pode mencionar a fake news, né? Mas esse não é o foco do tema, né? Até aqui no texto 2, aqui no finalzinho, no último período, ele diz assim: e estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Então ele está falando de notícias, mas são notícias escolhidas pela máquina. Não são falsas notícias, mas são escolhidas de forma a manipular, né, a fazer as tendências que você vai seguir, né? Mas quem discutiu unicamente fake news, de maneira alguma. Eu acredito que nem 160. Né, vai ter, porque aí já demonstra uma não compreensão do tema, né? Uma não compreensão do tema mesmo. Exatamente, né? tá. Exatamente isso. Eu queria, só aproveitando que você falou de Macabeia, né? Teve uma aluna que até postou, né? Assim, eu quero agradecer imensamente porque vocês insistiram tanto pra gente ler A Hora da Estrela. E é claro, né? A alienação de Macabeia tem tudo a ver, né? Dá para aproveitar muito bem no texto, né? Que bom, é bom quando eles reconhecem, né? Muitos alunos também reconheceram essa convergência temática, né, daquela tema nosso número 4 da apostila, com o tema número 10 também, mas é interessante que outros não perceberam, porque eles querem uma coisa muito exata. Exato. Essa é uma crítica que eu faço aos nossos alunos, eles não querem apenas que a gente dê aula de redação, eles querem que a gente dê aula de redação, que a gente dê para eles todos os recursos argumentativos possíveis, de preferência a tese, também os recursos, também os elementos, os elementos constitutivos ali da proposta interventiva, né? Quem é o agente, qual vai ser a ação. E aí, quando eles chegam lá e nós não estamos com eles, eles são colocados a pensar, sequer conseguir, alguns não conseguiram fazer esse vínculo, né, entre aquilo que a gente tinha trabalhado, outros não. Outros falam assim, ufa, até texto de apoio eu usei na redação. Pri, eu quero fazer a seguinte pergunta. Esse tema é um tema possível de falar sobre consumismo. Sim. É um tema possível de falar sobre comportamento. Aliás, o comportamento estava até ali na própria temática, né? Falava-se sobre o comportamento, a manipulação do comportamento. E também é possível falar sobre política. O que você tem a falar sobre isso? Su, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte, quando eu soube do tema, uma preocupação que eu tive no primeiro momento foi, será que eles vão, primeiramente, conseguir captar as palavras-chave, que é uma coisa simples, né, de olhar ali, colocar essas palavras-chave no parágrafo de introdução, mas em segundo lugar, de conseguir selecionar bem os argumentos deles, para que esses argumentos, claro, legítimos eles serão, mas que eles ficassem de maneira pertinentes, relacionados realmente ao tema, à discussão temática. Com relação ao que a Miriam acabou de falar da fake news, sim, daria até para ter mencionado, como você fez na sua redação, a questão da fake news, a própria questão da pós-verdade, que a gente também trabalhou no primeiro semestre, se eu não me engano, com relação a isso de pós-verdade com eles. Eu comecei com a pós-verdade. Vocês podem corrigir minha redação depois? Daqui uns dias, calma que eu ainda estou me recuperando. Eu falei para os alunos que eu não ia corrigir nem você, Suzana. Não, a sua eu corrijo, porque daí eu vou me vingar. É verdade. Bom, mas a questão... Bom, em segundo lugar, né, delimitar essas palavras e selecionar bem esses argumentos. Em relação à questão do consumo, o aluno poderia ter trabalhado muito bem as estratégias de manipulação que o próprio Noam Chomsky critica. A gente já trabalhou muito sobre isso em sala de aula, eles sabem disso. Eles poderiam ter trazido, embora eu ache que talvez ficasse um pouco preso ao senso comum a questão do Donald Trump nos Estados Unidos, eu evitaria citar, mas eles poderiam trabalhar essa questão política, sim. A própria questão da pós-verdade por meio dele, né? Eles poderiam ter trabalhado na questão do consumo, na questão política ainda. O próprio Edward Snowden, né, a questão da investigação, o Big Data, a espionagem, isso mesmo. E uma coisa que eu acho bastante interessante que eles poderiam, e que estava muito atual, foi tema inclusive da Universidade da Santa Casa de São Paulo, é a questão de países como a China, que eu mostrei inclusive recentemente para eles, que tem essas informações, que tem tem uma publicação no Facebook que chama Manipulação de Emoções, que eles têm todos esses dados
para justamente como você falou, você colocou a ideia da cozinha para mim seria a ideia de viagem. Eu só viajo tanto, na verdade, porque toda hora fica aparecendo essas informações para mim, tá. entendeu? Boa, Justifiquei. Sim, Então, essa questão do consumo está diretamente relacionado também, entendeu? Porque assim, ó, é a manipulação de emoções. Eu tô lá corrigindo uma redação, de repente aparece no Facebook, viagem para Poconé. Aí eu olho, entendeu? Viagem pra Jangada, acabo indo. Mas brincadeiras à parte, essa questão... Por que você não vai pra Poconé? Vou. Vocês param de me atrapalhar. Vocês viram que eu fiquei quietinha até agora. Vocês estão vendo que eles não são comportados assim como eu sei. Eles não são comportados. A questão política e a questão de consumo, elas estão bastante relacionadas nesse aspecto. Vamos, por exemplo, colocar o caso da China. A China, todas as informações, por onde um cidadão chinês, por exemplo, ele passa, ele tem as informações. Se ele entra numa loja, por exemplo, de artigos esportivos, com frequência, essas informações dele, onde ele está, onde ele costuma frequentar, as horas que ele está no lazer, todas essas informações são vendidas do governo, são cedidas, na verdade, do governo para as grandes empresas, as multinacionais. E isso é uma questão que envolve tanto política quanto consumo. Por quê? Porque o governo tem essas informações e ele acaba passando essas informações para as empresas que se interessam, claro, obviamente, dessas informações do público, do consumidor de modo geral. Então, como que a internet, isso eu estou voltando agora para a questão da internet, como que a internet, se eu estou aqui no meu celular, eu consumo um determinado produto, eu faço uma determinada pesquisa, como isso aqui vai interferir no meu comportamento nas minhas próximas compras? Então, assim, é questão, como a Glaucia bem colocou, de privacidade, sim, porque são informações pessoais que eles acabam tendo acesso a isso, né? A todas as minhas informações. Então, como o governo tem essas informações e, consequentemente, eles usam essas informações para vender para grandes empresas, para que a gente, a todo momento, seja assim, haja uma enxurrada de apelos midiáticos, apelos de consumo e que a gente vai cedendo enquanto usuários. Compartilhar enquanto a gente está falando aí para replicar, tá bom? Então podem ficar à vontade para compartilhar aqui a nossa transmissão. E Adorno ele traz exatamente isso, quando ele vai falar de tempo livre, de hobby, de camping, né? Quando surgiu o camping e tal, as empresas aproveitaram isso. E olha quando que ele vai falar disso, né? Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu sempre digo que o meu melhor amigo é o meu cartão de crédito. Porque assim, pensa numa pessoa que me acompanha, sabe? O pessoal do cartão de crédito sabe certinho. Eles ligam para mim e falam assim: ô, dona Suzana, faz tempo que a senhora não faz tal tipo de compra, né? Ô, dona Suzana. Então, essa vigilância, né? Essa questão assim do Big Brother. Sim. Né? Exatamente. Isso não é novidade agora, né? E, por incrível que pareça, havia deixado o localizador do celular ligado, porque eu estava ouvindo algum aplicativo de música. E assim que eu saí do mercado, eu me surpreendi. O Google me pedindo para avaliar o supermercado onde eu estava. Sim, mas é exatamente esse controle de dados. Aí você fez assim, né? Oi? Exatamente esse. Cadê a câmera escondida aqui? É exatamente esse controle de dados que era o tema, né? Porque Exato. todo o seu trajeto que você está. Agora, o que eu estou achando assim uma coisa curiosa, eu estou um pouco preocupada, é um descompasso de informações. Porque o próprio presidente do INEP, do MEC, e também o presidente da República, eles declararam assim, o tema é fake news. Eu estou achando que eles não leram a proposta de redação. Com todo respeito, como eles não fazem tema de redação. Então, assim, os nossos alunos têm que tomar cuidado com isso. Ontem eu recebi vários choros de aluno, professora, que nem aqui agora a gente está vendo uma aluna que está feliz porque nós falamos da questão da vacinação. Porque ela mencionou isso como recurso argumentativo e até agora ninguém tinha falado nada. Nossa, que ótimo! Né? E a Glaucia falando isso aliviou. E, na verdade, nós temos várias abordagens interessantes. Olha só, o pessoal levou o maior susto porque eu usei o Pero Vaz de Caminha. Né? Até alguém ficou querendo saber por que eu usei o Pero Vaz de Caminha para fazer manipulação de internet. Porque eu falei o seguinte, primeiro, eu parti do seguinte pressuposto. Tem pessoas que gostam dessa manipulação. Eu particularmente adoro quando eu acesso a Netflix, já ter lá os vídeos, os filmes, que eles já sabem que eu gosto. É muito melhor do que eu ficar ali recomendados, né? Os filmes recomendados para você. Eles procuraram para mim, olha, quais são os
recomendados. Eu adoro, por exemplo, eu gosto de música italiana, o Spotify já manda para mim, ó, essas são as suas preferidas. Quer que a gente procure outras para você? E eles procuram. Ótimo, né? Agora... É um admirável mundo novo, é um admirável mundo novo. E cada vez mais digital. Nós temos, aí vem a criticidade do aluno. Eu me lembro daquele aluno que fala assim para mim, Su, eu adoro a influência que a tecnologia exerce sobre os nossos gostos, sobre a política. Eu adoro, então eu vou falar só um texto falando bem. Falo, mas o tema do Enem ele exige uma problematização e uma proposta interventiva. Uhum. Então você não pode apenas dizer assim, eu acho super legal, né, que haja essa seleção por conta daquilo que o Neto falou. E ali embaixo, é uma decisão informada ou é uma obediência influenciada? Sobre essa influência, Su, eles me questionaram o livro 1984, que assim, seria excelente enquanto recurso argumentativo para eles, caso eles tivessem lido o livro, lógico, né? Mas a questão tinha uma questão sobre o livro 1984 na prova de inglês. Vocês viram isso? Sim, eu vi. Sim, tinha na prova de inglês. E a gente sempre costuma dizer assim para o aluno, não use os recursos argumentativos da prova de linguagem, né? Os recursos, os exemplos. Mas eu comentei com alguns alunos o seguinte durante o dia de hoje. Eu falei, olha, o aluno que fez a prova de espanhol, ele provavelmente não viu, ele não foi olhar na prova de inglês se estava ou não estava o livro 1984. Então, eu particularmente acredito que os corretores, que a banca da fundação, ela vai ser coerente para não desprestigiar. Até porque, vamos supor, aquele aluno que opta por fazer espanhol, ele não entende o que está escrito naquela questão de inglês. Então, ele não sabe. Ele viu o título lá, 1984, mas ele não sabe necessariamente o que está enunciado da questão. E ele então poderia ter, na minha concepção, eles poderiam ter usado. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Eu acho que pode. A competência 3 não pede que ele interprete fatos? Exatamente. O fato é uma realidade. É uma realidade. Se ele não ficou preso, baseado. Exatamente. Estava escrito na prova. Porque, às vezes, assim, a leitura que uma pessoa que fez inglês, que soube traduzir aquelas 4, 5 linhas da questão, a interpretação ali é uma. Ele não precisa necessariamente ter usado aquela informação do livro 1984, entendeu? Então, nesse caso, na minha opinião, não é cópia da coletânea, de maneira alguma, não é cópia da prova objetiva, e o aluno que fez isso, se ele não se apropriou exatamente daquele termo ali, daquela questão, ele pode dormir tranquilo, ficar bastante tranquilo, porque ele se saiu bem a título de seleção de exemplos, agora, né? como a gente estava falando assim, antes de começar a transmissão, nós temos que lembrar o seguinte, essa equipe é uma equipe que vai estar de passagem, né? Essa tendência não vai ser seguida no próximo Enem. E nós temos que tomar... Essa aqui tem Enem, né? Não, Deus me livre. Não se preocupem, vocês não vão precisar fazer o Enem no ano que vem, não se preocupem. Calma, Eu ouvi amém? Amém, exatamente. Né? É uma freira. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se continuasse assim, nós teríamos que nos especializar e os alunos mais e mais. Porque no ano passado já foi exigido que o aluno de ensino médio soubesse como ensinar pessoas com deficiência auditiva. Nota que não era apenas falando sobre inclusão de surdos, né? Não falando sobre a valorização deles, mas como fazer para ensinar essas pessoas. Capacitação profissional também, né? A capacitação profissional também, exatamente. E agora nós somos convidados a falar sobre algoritmos, que é algo assim, a especialidade da especialidade na prática de saber cooptar dados, né? E depois, hoje mesmo eu li uma reportagem mostrando que foi desbaratada uma quadrilha que captou dados de 120 pessoas, 120 usuários do Facebook, e eles estavam chantageando essas pessoas, né? Porque de repente eu acesso ali um site que é meio jogos, aposta, ou pornografia, ou qualquer outra coisa pior que isso, né? E as pessoas não querem ter isso revelado, as pessoas não querem colocar isso na sua vida pública. O próprio né? Facebook já foi interpelado judicialmente por isso, Por divulgar, inclusive, por vender, por, né, de certa forma, sabotar informações que a gente coloca ali. Agora, assim, eu acho importante a gente fazer o Enem, sabe por quê? Porque a gente se coloca no lugar do aluno.
Eu saí da prova tonta, zonza, exausta, cansada. Principalmente por quê? Porque como o tema ele já veio recortado, traçar estratégia argumentativa para aquilo que você ia defender dava trabalho, muito sabe? trabalho. A gente tem que dar os parabéns para os meninos. Não foi algo assim fácil. Por quê? Porque como eu falei no começo da nossa transmissão, nós somos culpados, nós picotamos os temas para eles, nós entregamos tudo pronto. Parece que eles precisam só arranjar, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, esses meninos vão ter que agora, eles vão ter que dar uma volta por cima, entender a temática para a partir daí passar a escrever, né? Bom, eu quero só dizer uma coisa, Su, que hoje uma aluna me fez o seguinte comentário. Ela falou, Pri, eu só fico com dó, de verdade, frente a este tema, de quem a gente está falando aqui da nossa realidade, Cuiabá, Mato Grosso, de quem não teve a oportunidade de se aprofundar em vários temas como eu tive. Ela falou, porque assim, a menina é do interior, ela disse assim para mim, quando, no ano passado, se eu tivesse tido a oportunidade, se eu não tivesse tido a oportunidade de vir aqui para Cuiabá, de pensar sobre tudo isso, de ter acesso a todas essas informações, se lá na escola onde eu estudava, em determinada cidade, que não vem ao caso, eu teria condição de elocobrar tudo isso, de pensar em tudo isso, de conseguir colocar isso no papel. Ela falou, então assim, hoje eu estou tranquila, eu estou assim, fiz uma boa redação, acredito no que eu argumentei, na minha tese, soube argumentar, soube me posicionar frente ao tema, mas da mesma forma que no ano passado eu não tinha condição nenhuma, eu fico imaginando tantas outras pessoas, tantos outros candidatos desses 5 milhões que fizeram a redação, se eles vão ter essa percepção e essas condições de colocarem tudo isso no papel mesmo. Exatamente. Quer fazer mais alguma consideração, Cláudia? Sim, eu quero lembrar do Milton Santos, com a força da alienação, né? Que vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar O que os separa e não o que os une. Né? Nós nos deixamos manipular, nós estamos tão preocupados com as nossas diferenças que nós não enxergamos que nossas decisões nem são nossas decisões. Né? Uma questão democrática. E você, Neto? Então, eu quero começar dizendo que, primeiro, dentro do que as professoras falaram, que eu também, porque eu estava lá em casa, é óbvio, e eu manipulei a televisão, tudo, falei, ninguém vai nem respirar enquanto o tema de geração não sair. Manipulei. Eu estava nas 4, era outro aluno, eu tive no primeiro momento, a primeira coisa que me veio à mente foi o tema de fake news, né? Eu falei, não, esse não é o tema, não tinha esse motivadorzinho, não, eu falei, não, esse não é o tema. E comecei a pensar um pouco sobre o assunto. Aí a segunda informação que eu lembrei, que foi muito interessante, foi a prova da FUVEST no ano passado, 2017. Falava sobre a menoridade e a questão do homem chegar ao esclarecimento. E ele falava muito sobre tutelagem, inclusive assim, às vezes a gente se coloca numa situação de tutelagem. Aí você estava falando sobre as pessoas que preferem, muitas vezes, lidar com essa questão dos dados estarem ali, né, prontos para elas, né? Então, de repente, não caminho a se sair. Aí eu comecei a lembrar daquelas interseccionalidades mais comuns, como Admirável Chip Novo, da Pitt, que podia ter entrado. Sim, verdade. Né? Comecei a pensar na questão de como nós, que eu espero que vocês tenham lembrado disso, como esse é um problema que nós criamos para nós. Porque quem alimenta as redes sociais somos nós. Sim. Aí a pessoa ela tem mania de ficar postando tudo onde ela está, o tempo todo, onde ela respira, ela faz um post. O que ela está comendo? O que ela está comendo, ela começa a dar essa informação, né? E tem um movimento bem interessante na sociedade hoje, que eu espero que vocês tenham lembrado de falar, né? De pessoas que elas têm saído das redes sociais, com a intenção de minimizar o impacto dessas manipulações na vida dela. Então, assim, elas escolhem uma rede social específica para ficar lá e ela evita as demais redes sociais. Tudo bem que talvez isso não seja o caminho, porque a gente tem que ter liberdade para poder transitar nesses meios. Só que, de repente, é uma forma de você, assim, se posicionar frente a esse problema, né? Eu acho que a sociedade, nesse tema de geração, como a gente deventor para a solução interventiva, é muito importante. Porque a gente não pode estar passivo. Sabe, assim, a gente também passa por tudo isso, né? Se a gente está sendo conduzido do consumo, se a gente está sendo doutrinado, que é assim, né? Nós, professores, somos culpados de doutrinar os alunos em sala de aula, mas ninguém se lembra da doutrinação que há nas redes sociais, o tempo todo, que né? nós mesmos, assim, contribuímos para essa doutrinação. Nós estamos ali curtindo as mesmas coisas, e aí ficamos naquela bolha. Então, quer dizer, a doutrinação da internet pode, mas a doutrinação da sala, entendeu? Pelo que a gente fala, que é um pouco mais crítico, de repente não pode. Então,
Então, lembrar essas questões aí para fazer uma argumentação um pouco mais crítica, não tão difícil, mas um pouco mais crítica. E para terminar, eu acho assim, a gente teve duas situações, né? Primeiro eu falei assim, não, o tema é fácil. Aí eu entrei hoje na escola, porque eu queria roubar uma palavra na escola pública, sabe? Deu errado. Deu errado. Aí a hora que eu cheguei lá, os alunos sabem que os professores de colégio grande, eu falava assim, professor, o que o senhor achou do tema? Aí ele ia falar que era fácil, eu falava assim, professor, eu achei o tema difícil. Tinha 30 alunos de mim que achou o tema difícil. Aí você começa a perceber quando a realidade não é a mesma coisa que a pessoa falou. Exatamente. Olha, eu dei aula na Unic para alunos da rede pública de ensino, né? Eles foram convidados, compareceram em massa, foi muito interessante. E as perguntas que eles me fizeram, eu por sorte, trabalhei o tema 10 com eles. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Né? Falei sobre a questão da tecnologia, falei sobre essa influência, falei sobre a urna eletrônica, que tem que ser revista também, porque acho a urna eletrônica antidemocrática. Falei para eles, li todos os textos de apoio, né, mostrando como que a tecnologia do EAD é uma tecnologia boa, porque o nosso tema era isso, era tecnologia e democracia, né? Não era exatamente manipulação, mas lá tinha um texto que falava sobre fake news, falava da manipulação de dados, manipulação de informação, a manipulação do usuário. Dentro dos textos de apoio tinha esse também, né? Posso só fazer uma colocação? Eu vejo, assim, eu acho que a gente tem que estar diante de uma prova dessa, gente, com muito respeito. E eu andei vendo nas redes sociais, eu quero me vingar aqui falando isso mesmo. Nas redes sociais, muitos alunos falando que, esse tema foi um tema que o MEC usou para poder mandar alguma dupla mensagem ou alguma indireta para a atual gestão. Né? É tão baixo esse tipo de reflexão que vocês têm que lembrar o seguinte, essa prova é uma prova que ela está elaborada tem um tempo. Ela está elaborada desde maio. Não é assim, mas vai ter que fazer a impressão disso em massa para todo mundo. E aí as pessoas acham que a gente que é professor que faz trabalho com toda seriedade, vai estar com essa mesquinhez de achar que é recado para alguém. Mas não tem o que fazer. Isso revela a falta de leitura dos textos de apoio, que foi um problema que eu tive com vários alunos, tive contato com muita gente que falou que simplesmente não lia os textos de apoio, porque achava que era perda de tempo, porque ia distrair, e porque ficava com medo de ficar preso. Isso é inacreditável. Esse tema que quem não leu o texto de apoio, se lascou. Porque eu vou te falar uma coisa, eu li o texto de apoio 3 vezes, mais ou menos. Eu tive que ler. Porque assim, quando eu li o recorte, eu quero que fique com você, né, Carol? Quando eu olhei o recorte, Você pensou uma coisa. Eu pensei uma coisa, mas quando eu fui para os textos de apoio, eu vi que o caminho era outro. Foi o que aconteceu comigo em casa também. Quando eu olhei, até eu ter acesso aos textos de apoio, eu pensei apenas em questões políticas, em fake news. Depois eu fui começando a pensar na questão do consumo. Quando eu li os textos de apoio, eu percebi que os alunos que só tivessem lido o recorte temático, eles iam fugir completamente do tema, porque não iam abordar o que estava sendo pedido ali, não iam refletir sobre alguns pontos muito importantes e essenciais. E é interessante porque a gente faz isso, né? Eu, principalmente com os meus alunos da escola pública, eu foco muito no texto de apoio e vou marcando qual é a tese do texto, qual é a palavra-chave do texto que você tem que tirar, e discuto isso. Então, uma forma deles olharem para o texto de apoio e buscar essas palavras-chave, né, ou a tese que está ali no texto, para eles poderem, né, ter o rumo, ter o norte para a discussão do que vai ser feito, né? E a gente faz isso aqui também. Eu trabalho com os alunos olhando o texto de apoio, olha, o que está discutindo aqui? O que está discutindo nesse outro texto? Para que eles aprendam a olhar para o texto de apoio, porque é o norte para poder você focar no tema, né? Querem falar mais alguma coisa? Eu quero dizer, eu quero dizer que com base no que vocês, né, no que a gente acabou de comentar, a Glaucia colocou uma ideia muito interessante do Milton Santos, que eu gosto bastante, quem é meu aluno sabe que eu gosto bastante dele. O Neto, essa música da Pitty, Admirável Chip Novo, também acho bem bacana, né, para dizer a quantidade de imperativos que ela tem ali, que ela mostra ali, como que nós nos tornamos robôs. Eu quero lembrá-los de uma frase do Aldous Huxley, que eu já li várias vezes para vocês devem conhecer bastante, que daria para vocês terem usado de maneira direta ou indireta, que é aquela: ditadura perfeita terá as aparências da democracia. Uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharam sequer com a fuga.
um sistema de escravatura, só que na citação está escrito onde, como pronome relativo de lugar, então está errado, eu vou ler na qual, né? Graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Acredito eu que essa é uma citação direta ou indireta, uma referência que direta ou indiretamente vocês poderiam ter colocado com, né, maestria na redação de vocês, além do próprio livro 1984, além do Noam Chomsky. O ídolo da caverna, do Francis Bacon, poderia ser mencionado. Gente, até a Conta da Caverna lá de Platão, que pega Mas é conduído. Mas aí que tá, o Saramago, naquele documentário Janelas da Alma, ele diz isso. Nós nunca vivemos tanto no mundo da caverna de Platão como hoje. Hoje nós estamos cegos, né? Então a televisão, as redes sociais, sobretudo aqui, elas nos deixam, de certa forma, nós mesmos, né? Cegos. Por quê? Porque eu preciso... Exatamente. Porque eu preciso daquele produto, porque eu preciso daquele pacote, porque eu preciso daquela viagem. É isso, você gosta de viajar. Eu preciso daquela viagem, eu preciso... Né? Exatamente. Porque uma das habilidades do Enem, agora estou na dúvida se é 24, é as estratégias argumentativas do texto publicitário. Exatamente. Sedução. E aí entra o Noam Chomsky. Ô, gente, para. Entra o Noam Chomsky. Sabe por quê? Olha, é desesperador ter feito as 30 linhas na nossa frente. Isso, eu acho. Eu fiquei pensando, assim que eu terminei a minha redação, eu acho que eu terminei de uma forma tão linda, porque eu terminei assim é possível conquistar uma verdadeira liberdade e não apenas viver com a sensação de tê-la. Sabe? Daquele jeito que eu te ensinei, né? Que você já disse, exatamente, né? Eu estava trêmula, mas trêmula. De emoção, né? Eu demorei um pouco para voltar para a prova, sabe? Trêmula que eu estava. Porque eu fiquei imaginando o tanto de recursos argumentativos que nós demos para esses meninos. O universo que eles já tinham. Como conseguir selecionar bem para fazer um bom texto? Acho que esse é o grande desafio deles, mas eu tenho certeza que eles devem ter saído muito bem. Né? Quero mandar um grande beijo para vocês, dizer que vocês são campeões, tá bom? Dizer também que as matrículas para o nosso curso começam agora no dia 3 de dezembro. Tem que ser agora, porque a gente também fecha a escola com recesso. Tem muitas pessoas que vêm para Cuiabá para fazer matrícula nas escolas normais, já querem matricular no nosso curso, tá bem? Alguns professores não estão aqui presentes porque eles não puderam realmente, né? Nossa equipe é uma equipe maior, mas os batalhadores aqui de há bastante tempo estão aqui à disposição de vocês. Nós vamos encerrar a transmissão e vamos fazer um vídeo mais completo ainda, falando mais, vou ler todos os textos de apoio, explicando um por um, e aí nós vamos colocar no nosso canal no YouTube, tá bom? Grande abraço, dá tchau lá. Beijo, tchau. Ó, foca na submatéria de matemática agora. Porque a redação a gente já garantiu, né, gente? A redação aqui a gente já garantiu. Agora foca na submatéria, viu? 30% da nota vocês já têm. Vamos ver a submatéria agora. Brincadeira, gente. Beijo. Tchau. Brincadeira nada, é verdade. É verdade esse bilhete.